Já estamos de volta com mais uma aula, mais um item do nosso edital, mais um item do edital do nosso concurso. Vamos lá? Falaremos nessa aula sobre a organização dos poderes. Organização dos poderes. Lembrando inicialmente que o Estado brasileiro ele adota desde a Constituição de 1891 a teoria da tripartição de poderes, a teoria de Montesquieu, que divide as funções do Estado em três, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tudo bem? Professor, e nós já tivemos de forma diferente? Sim. A Constituição Imperial de 1824 adotava a teoria de Benjamin Constant. Então, a teoria de Benjamin Constant previa 4 poderes, que era o poder legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, que era o poder atribuído ao imperador. Tudo bem? Seguindo então, poder legislativo é o poder do Estado que possui como funções típicas legislar e fiscalizar. Nós sempre atribuímos ao Poder Legislativo somente a legislação, mas não, nós temos como função típica do Poder Legislativo legislar e também fiscalizar os atos dos demais poderes. Tranquilo? Não há nenhuma hierarquia, viu? Não há hierarquia entre essas duas funções típicas do Poder Legislativo. Professor, e quais seriam as funções atípicas? Nós temos como função atípica do Poder Legislativo administrar, por exemplo, no momento em que o Poder Legislativo faz um concurso para o provimento de seus cargos. No momento em que o Poder Legislativo faz uma licitação para a aquisição de bens para o exercício de suas funções. Este é um exercício atípico da função legislativa. Tudo bem? Professor, e a função de julgamento, que seria uma outra função atípica do Poder Legislativo? O Poder Legislativo pode, por exemplo, julgar os crimes o crime de responsabilidade praticado pelo presidente ou pelo vice-presidente da República. Esse crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal, é julgado por um dos órgãos do Poder Legislativo. Tranquilo? Então, esse é o exercício atípico do Poder Legislativo. Poder Legislativo no âmbito federal, ele adota o bicameralismo federativo. Nós temos 2 órgãos de representação, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, a nossa organização de poder legislativo no âmbito federal, ele é bicameral. Senado Federal, que é composto de representantes dos Estados-membros, ou seja, os senadores são representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, que possui os representantes do povo da República Federativa do Brasil. Vamos lá? Seguindo, falaremos agora sobre cada um desses órgãos, tanto do âmbito federal, como no âmbito estadual e municipal e distrital. Vamos lá. Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela possui representantes do povo que são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional. Então, pelo sistema eleitoral proporcional. Professor, qual é o número de deputados por cada estado da federação? Esse número ele é variável conforme o número de habitantes. Anotem no caderno de vocês que não é o número de eleitores, é o número de habitantes que determina o número mínimo e máximo de deputados federais por cada estado da federação. Qual é o número mínimo e máximo, professor? O número mínimo de 8 deputados e o número máximo de 70 deputados por cada estado da federação. E muita atenção, meus queridos, porque os territórios federais, se existirem, porque nós não temos territórios federais, eles deverão ter 4 deputados federais.
Então, os territórios federais, mesmo não sendo ente da federação, porque eles pertencem à União, eles deverão ter 4 deputados federais, independentemente do número de habitantes. Tudo bem? Professor, qual é o mandato de um deputado federal? O mandato de um deputado federal é de 4 anos. 4 anos, ou seja, uma legislatura. Professor, você poderia falar a diferença entre legislatura, sessão e período? Eu já falo para vocês a diferença entre legislatura, sessão e período legislativo. O que eu quero que você lembre até agora é o seguinte, que os deputados federais, estaduais, municipais e vereadores, né, eles exercem o mandato de 4 anos, sendo-lhe permitida a reeleição ilimitadamente. Deputados podem se reeleger por períodos ilimitados. Não há limite na reeleição. Tudo bem? Professor, o que eu preciso saber realmente para a minha prova? Guardem bem, nós já até vimos isso. Para ser deputado é necessário ser brasileiro, então o estrangeiro não pode ser deputado, ele não pode ser deputado, mas pode ser brasileiro nato, professor? Pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Somente para a presidência da Câmara dos Deputados é que nós temos a exigência de que seja um brasileiro nato, Tudo bem? Qual é a idade mínima, professor? A idade mínima de 21 anos. Então, com 21 anos, pode exercer o poder legislativo federal, pode ser deputado federal. Tranquilo? Sem problema? E o Senado Federal? A principal diferença é na forma de eleição. O Senado Federal, os senadores, eles são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário simples. O que é isso, professor? O senador que tiver o maior número de votos será considerado eleito. E lembrando que o senador, ele é eleito com mais 2 suplentes. Então você vota no senador e também nos 2 suplentes de senador, que formam uma chapa única. Qual é o mandato, professor? Vamos lá então, já seguindo para a nossa, que já falei que eu ia falar para vocês a diferença entre legislatura, sessão e período legislativo. Vamos lá. Os senadores, eles exercem um mandato de 8 anos, 2 legislaturas. Então, o senador ele é eleito para o mandato de 8 anos. Professor, e por que? Eu me recordo que em algumas eleições nós temos apenas um candidato a senador, e em outras eleições nós temos 2 candidatos a senador. Por quê? Há uma renovação parcial do Senado Federal. Por isso, essa renovação a cada 4 anos ela é feita alternativamente de 1/3 e 2/3. Por isso nós temos o que? Essa diferenciação, esta renovação parcial a cada 4 anos. A cada 4 anos você vota, cada 4 anos, nos próximos 4 anos, por exemplo, para um senador ser renovado e no outro para 2 senadores. Então nós temos essa renovação parcial. E para a sua prova eu quero que você guarde, a idade mínima para ser senador é de 35 anos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Professor, e as assembleias legislativas? As assembleias legislativas, elas são compostas pelo sistema unicameral. Nós temos apenas uma assembleia legislativa em cada estado. No âmbito federal, nós temos 2 órgãos, Senado e Câmara dos Deputados. A forma de eleição também é pelo sistema proporcional. E agora o que eu quero que vocês guardem para a sua prova, e isso é muito importante, que é o número de deputados federais, o número de deputados estaduais. Meus queridos, o número de deputados estaduais, eles se modificam, ele vai variar conforme o número de deputados federais. E como isso acontece, professor? Então vamos lá. Até o número de 12 deputados, então, ou seja, um estado que tem 12 deputados federais, a conta é muito tranquila. É só você multiplicar por 3.
Então vamos lá. Um estado que tenha 8 deputados federais, professor? 3 vezes 8, 24. 24 deputados estaduais. Tranquilo, sem problema. Professor, um estado que tenha 10 deputados federais? 10 vezes 3, 30. 30 deputados estaduais. Um estado que tenha 12? 36. E o estado que tem 13 deputados federais, professor? E aí começa a nossa conta. Então você deve fazer o seguinte. Você deve pegar o número 36, eu vou colocar a conta aqui para vocês. 36 mais o quê? Mais o número de deputados menos 12. Essa é a conta que você deve fazer. Ah, professor, o senhor pode explicar melhor? Essa conta está descrita no artigo 27 da Constituição, certo? Mas eu prefiro deixar essa fórmula para vocês, para que você não esqueça nunca mais. Então, 36 mais o número de deputado menos 12. Vamos lá? 13. Lembra que nós falamos do 13? Que o que complica era o 13. Até aqui no direito constitucional, o nosso 13 não é um número de sorte. Vamos lá. 36 é o número de deputados após 12. Então, 12 é 36. 13 deputados, professor. 13 menos 12. 13 menos 12 é igual a 1. Então, 36 mais 1, 37 deputados estaduais. Ah, professor, e 14? 36 mais 14 menos 12, 2. Então, 36 mais 2, 38 deputados estaduais. Ah, professor, estou quase entendendo essa conta. Qual é o número máximo de deputados estaduais, professor? Vou deixar você fazer essa conta. O número máximo de deputados estaduais é 94 deputados estaduais. Por quê? 36, número fixo, 70 menos 12, certo? Então você vai chegar ao número máximo de 94 deputados estaduais. Façam essa conta, façam esse treinamento com essa formulazinha, que não tem erro. Se cair na sua prova, você com certeza conseguirá determinar o número de deputados estaduais em relação ao número de deputados federais acima de 12, porque até 12 é só multiplicar por 3. Tudo bem? Um exemplo desse é o que? A Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós temos lá 8 deputados federais. Qual é o número de deputados distritais, professor? 24 deputados distritais. 24 deputados distritais que são os representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tudo bem? Tranquilo? Seguindo então. Lembrando, meus queridos, que o Poder Legislativo, ele é autônomo, ele é independente. O Poder Legislativo possui capacidade de auto-organização. Então ele pode dispor sobre o seu funcionamento, dispor sobre a criação e transformação de seus órgãos. Ele é autônomo e independente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Professor, o senhor disse que ia falar a diferença entre legislatura, sessão e período. Legislatura, período de 4 anos. Legislatura é o período de 4 anos em que determinado representante do Poder Legislativo exerce as suas funções. Sessão legislativa é o período que abrange um ano legislativo. Então, este ano legislativo, cada ano legislativo, nós denominamos sessão legislativa. E período legislativo? Período legislativo é estabelecido pela Constituição. Nós temos lá de 2 de fevereiro até 17 de julho, nós temos um período legislativo. E de 1º de agosto até 22 de dezembro, nós temos um outro período legislativo. Vamos lá? Então, um resumo para vocês. Legislatura, 4 anos. Sessão legislativa, 1 ano. Período legislativo, mais ou menos 6 meses, porque o período legislativo, ele não abrange o recesso parlamentar. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que nós temos também as sessões legislativas extraordinárias. Então, durante o recesso parlamentar, nós poderemos ter sessões legislativas
extraordinárias. Professor, eu já ouvi falar algo que chama trancamento da pauta. Isso não pode cair na sua prova, porque não é um termo técnico. Mas o que é trancamento da pauta, professor? Nas sessões legislativas extraordinárias, o Congresso Nacional, seja a Câmara, seja o Senado Federal, eles não podem deliberar sobre nenhuma outra matéria que não aquela que deu origem à sua convocação, salvo se nós tivermos na pauta medidas provisórias. Então nós temos que votar, os deputados e senadores deverão votar em primeiro lugar essas medidas provisórias. Por isso que a imprensa fala que a pauta está trancada, porque antes a necessidade da votação dessas medidas provisórias. Tudo bem? Lembrando que o recesso parlamentar vai de quando? Do dia 18 a 31 de julho e do dia 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro. Tudo bem? Nesse período há a possibilidade das sessões extraordinárias. Mais um item para vocês, mais uma informação que não é possível, vedado o pagamento de parcela indenizatória em relação a essas sessões extraordinárias, tá? E o STF, pode anotar no caderno de vocês, o STF entende que esta é uma norma de reprodução obrigatória aos estados e aos municípios. Então, os estados e municípios também não podem fazer nenhum pagamento, nenhuma parcela de indenização por essas sessões extraordinárias. Tranquilo? Tudo bem? Nós temos ainda, meus queridos, eu vou falar isso para vocês, porque pode cair na sua prova, as sessões preparatórias. Sessões preparatórias são aquelas, tanto no primeiro ano da legislatura, que é necessária para a posse dos membros, como também para a eleição das respectivas mesas diretoras de cada órgão. Então nós temos aí as sessões preparatórias. Lembrando que a eleição para as mesas diretoras, elas são feitas de 2 em 2 anos. Então, os senadores e os deputados eleitos para as mesas diretoras de cada órgão são eleitos para o período de 2 anos e não é permitida a reeleição. O que eu queria falar para vocês, e por isso que eu dei essa falhada aqui, é o seguinte, que há uma discussão doutrinária sobre isso. Professor, mas e se for uma outra legislatura? Há possibilidade de reeleição? Então prevalece o entendimento de que essa vedação de reeleição é somente na mesma legislatura. Se o deputado for eleito novamente, for reeleito, ele pode também ser reeleito para a mesa diretora, ainda que tenha exercido qualquer cargo na mesa diretora anterior. Então, a proibição de reeleição é somente na mesma legislatura. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Professor, só mais um detalhe para vocês. Eu gostaria de falar sobre a diferença entre sessão conjunta e sessão unicameral. Alguns assuntos, a Constituição determina que nós devemos ter reuniões, ainda que o sistema é bicameral, mas em sessão conjunta, ou seja, as câmaras legislativas, ainda que funcionem de forma separada, esta sessão deverá ser conjunta. Sessão conjunta significa que eles se reúnem, mas as votações são separadas. A votação dos membros da Câmara é de uma forma e a contagem dos votos do Senado é de outra. Somente a sessão é conjunta. E quais são os assuntos que podem ser deliberados? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, meus queridos. Para inaugurar a sessão legislativa, para elaborar o regimento comum das duas casas, o regimento da Câmara e do Senado, o regimento comum, para receber o compromisso do presidente da República e também o mais famoso de todos, que é para deliberar sobre o veto,
para conhecer e deliberar sobre o veto do representante do Poder Executivo, né, quando ele exerce o poder de veto a um projeto de lei, a derrubada desse veto, o conhecimento desse veto e a sua deliberação é feita em sessão conjunta. Professor, e o que é a sessão unicameral? Na sessão unicameral, nós temos a votação única. Os votos são contados das duas câmaras de forma igual, não há separação na contagem dos votos. Nós tivemos isso no ato das disposições constitucionais transitórias. Nós tivemos lá uma previsão de sessão unicameral, certo? Mas é uma norma de eficácia exaurida. Nós não temos mais essa previsão de sessão unicameral. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então, seguindo, falaremos agora mais um aspecto do Poder Legislativo que é importante para a sua prova, que são as comissões parlamentares de inquérito, as nossas queridas CPIs. Professor, quais são os requisitos para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito? Vamos lá. Primeiro, requerimento de 1/3 dos interessados, de 1/3 dos deputados federais para uma CPI da Câmara dos Deputados, 1/3 dos senadores para uma CPI do Senado Federal, ou então 1/3 de todos os membros da Casa para uma CPI mista, uma CPI que reúna aí membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Há necessidade também da indicação de um fato determinado. Não é possível CPI para investigar, por exemplo, a corrupção no Brasil. CPI para investigar a corrupção. Não é possível. Há necessidade de determinação de um fato. A CPI vai apurar a veracidade daquele fato específico, certo? Além desse fato específico, há necessidade de prazo certo para a apuração deste fato que foi determinado para a instauração da CPI. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Vamos lá. Seguindo na nossa comissão parlamentar de inquérito. Vamos falar então sobre o que? Os poderes das CPIs. Poderes das CPIs. Meus queridos, nós não temos um elenco de poderes das CPIs. O que nós temos é o seguinte, algumas limitações que a Constituição determina que as CPIs não podem atuar. Primeira limitação, cláusula de reserva de jurisdição. Os poderes das CPIs são poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, mas a CPI não exerce todos os poderes de um juiz. Então, é proibido, é vedado a uma comissão parlamentar de inquérito. Por exemplo, determinar busca e apreensão domiciliar. Não é possível determinar busca e apreensão domiciliar. Quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Não é possível. Decretar prisão, somente a prisão em flagrante, porque essa prisão pode ser feita por qualquer cidadão, mas a prisão cautelar, a prisão definitiva não é possível ser feita por uma comissão parlamentar de inquérito. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Além disso, a comissão parlamentar de inquérito deve obedecer aos direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, o direito ao silêncio, a necessidade de assistência de um advogado, o direito de sigilo profissional, certo? Deve obedecer também à separação de poderes. A comissão parlamentar de inquérito não pode, por exemplo, anular um ato do poder judiciário, não pode revogar um ato do poder executivo. Tudo bem? Tranquilo? Então deve respeitar também o pacto federativo.
uma comissão de inquérito parlamentar federal não pode investigar algo de interesse local, de interesse somente de um determinado município do país ou de um determinado estado. Por quê? Se o interesse for regional, a comissão parlamentar de inquérito deve ser requerida à Assembleia Legislativa. Se o interesse for local, a comissão parlamentar de inquérito deve ser municipal, deve ser requerida por um vereador. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Não pode busca e apreensão, não pode busca e apreensão domiciliar, mas pode fazer busca e apreensão? Sim. Não pode fazer busca e apreensão domiciliar. Não pode quebra de sigilo das comunicações telefônicas, mas pode quebra de sigilo bancário, pode efetuar quebra de sigilo fiscal, certo? E pode também determinar a quebra do sigilo dos dados, o sigilo dos dados, inclusive dos dados telefônicos. O que não pode é a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Não pode determinar uma interceptação telefônica. Isso é atribuição somente do Poder Judiciário. Pode ouvir testemunhas, pode fazer a requisição de diligências e diversos outros poderes, desde que respeitados esses limites que eu trouxe para vocês aqui. Tudo bem? Lembrando que as comissões parlamentares de inquérito, tanto do âmbito federal, do âmbito estadual e municipal, as suas deliberações devem ser sempre feitas por maioria absoluta. Toda deliberação de uma comissão parlamentar de inquérito deve ser feita por maioria absoluta. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Mais um item do Poder Legislativo. Imunidade parlamentar. Vamos lá. Meus queridos, as regras de imunidade parlamentar, elas são regras protetivas da função parlamentar, da função exercida pelo representante do Poder Legislativo. Não é uma proteção para o parlamentar, é uma proteção para a função, uma proteção para que essas pessoas possam executar, possam exercer as suas atribuições com toda a liberdade possível, possa exercer a sua função legislativa com independência, inclusive em relação aos demais poderes, possam exercer a sua função, inclusive livre de pressões externas, de pressões da população, de pressão da imprensa, por exemplo. Então é uma função protetiva da função parlamentar. Não há um privilégio pessoal, não é um privilégio individual. As imunidades parlamentares, portanto, elas asseguram o livre exercício do mandato. Tudo bem? Nós dividimos as imunidades parlamentares em duas espécies. Primeiro, a imunidade material e depois a imunidade formal. Vamos lá. A imunidade material, meus queridos, ela está ligada, está relacionada ao que? A impossibilidade de responsabilização do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Então essa é a imunidade material. O parlamentar, ele não pode ser responsabilizado civil ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Presume-se, quando o parlamentar profere alguma ofensa dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, há uma presunção de que estas palavras, de que essas opiniões foram proferidas no exercício da função parlamentar. Agora, se for fora do recinto, fora do Congresso Nacional, há necessidade de comprovação, há necessidade de demonstração de prova de que essa opinião, de que essas palavras foram proferidas em razão da função parlamentar. Imagine um senador em um estádio de futebol e ele resolve xingar um outro torcedor. Esse xingamento, essa ofensa, ela não está relacionada à sua função parlamentar.
Então, há necessidade de comprovação de que essa ofensa, de que ele não será responsabilizado, porque somente por palavras e votos, palavras, votos e opiniões proferidas no exercício da sua função. Tudo bem? Vamos lá. E a imunidade formal, professor? A imunidade formal está relacionada aqui à proibição de que o parlamentar seja preso e também a possibilidade de suspensão do processo penal que esteja em trâmite contra esse parlamentar. Então, imunidade formal é prisão e suspensão do processo. Imunidade material é não responsabilização em relação à opinião, palavras e votos. Tudo bem? Tranquilo, vamos lá. Imunidade formal. Lembrando que a imunidade formal não é causa de exclusão de tipicidade. Nós teremos uma aula sobre direito penal e nós falaremos sobre isso. Não exclui o crime, não é causa de exclusão de culpabilidade, de tipicidade, nada. Ela apenas diz o quê? Imunidade formal. O parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, o parlamentar ele só pode ser preso. Eu gosto sempre de falar sempre a regra, porque a regra qual é? O parlamentar não pode ser preso. A exceção, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, professor, por furto. Furto é crime afiançável. Então, o parlamentar não pode ser preso em razão de ser acusado de um furto. Não pode ser preso, porque só pode ser preso por crime inafiançável. Tudo bem? Lembrando que mesmo nesses crimes inafiançáveis, os autos dessa prisão devem ser encaminhados para o Senado ou para a Câmara ou para a Assembleia, a depender do âmbito de atuação, e pelo voto da maioria dos membros dessa casa respectiva, eles devem deliberar sobre essa prisão. Tudo bem? Então, imunidade formal, prisão e em relação ao processo. Como que funciona, professor? Em relação ao processo, não há proibição de instauração de processo contra parlamentar, certo? O que é possível é o que? A suspensão desse processo. O que se permite é sustar o que? A tramitação dessa ação penal, desde que o crime seja praticado após o ato de diplomação. Então vamos lá, retornando. Imunidade formal em relação ao processo. A Casa Legislativa pode sustar, antes da decisão final, o trâmite de determinada ação penal, certo? Desde que o crime tenha sido praticado após o ato de diplomação. Essa é a nossa imunidade formal. Tudo bem? Tranquilo? Nós temos também uma imunidade que pouca gente na doutrina traz, vou falar para vocês aqui, que pode cair na sua prova, que é a imunidade testemunhal. Os parlamentares não podem ser obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas no exercício da sua função legislativa, certo? Também não podem ser obrigados a testemunhar sobre o quê? Sobre pessoas que lhes confiaram essas informações. É a nossa imunidade testemunhal. Tranquilo? Lembrando só mais uma coisa, meus queridos, que no âmbito estadual e distrital, essas imunidades formais e materiais, elas são repetidas. Então, nós não temos nenhuma restrição do âmbito federal, estadual e distrital daquilo que eu falei para vocês. Mas, no âmbito municipal, nós temos o seguinte. O membro do Poder Legislativo Municipal, que é o vereador, ele só possui imunidade material desde que a sua manifestação seja feita no limite da sua circunscrição municipal. Tranquilo? Então, o vereador só possui imunidade material, ou seja, não pode ser responsabilizado pelas suas palavras e pelas suas opiniões,
nos limites da sua circunscrição municipal. E a mesma regra lá do deputado federal. Se for proferido dentro da Câmara de Vereadores, presume-se que ele está no exercício da função. Se for proferida dentro do limite do seu município, mas fora da Câmara de Vereadores, há necessidade de comprovação deste vínculo com a sua função. Tudo bem? E, por fim, os vereadores, eles não são detentores de nenhuma imunidade formal. Não há imunidade formal em relação à prisão e nem em relação à possibilidade de sustar o processo penal que esteja em trâmite em relação a determinado vereador. Tudo bem? Continuando, meus queridos, nós falaremos agora sobre o foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função é a determinação constitucional de que os deputados federais e os senadores, após a expedição do diploma, guardem bem isso, meus queridos, é após a expedição do diploma, eles serão julgados por infrações comuns, ou seja, por crimes penais, por infrações penais, né, por delitos eleitorais, inclusive delitos dolosos contra a vida, contravenções penais. Então, infrações penais comuns, eles serão julgados perante o STF. Tranquilo? Professor, mas encerrado o mandato, eles continuam ainda sendo julgados pelo STF? Não, meus queridos. Encerrado o mandato, o STF ele deixa de figurar como um tribunal competente para o julgamento desses ex-deputados e desses ex-senadores. Aí o STF vai remeter os autos ao juízo competente, ou seja, à justiça de primeiro grau, seja ela estadual ou seja ela federal, a depender da natureza do crime, se for crime estadual ou crime federal. Tranquilo? Professor, e os vereadores? Os vereadores, a Constituição da República, ela não concedeu aos vereadores nenhuma prerrogativa de função, nenhuma prerrogativa de foro. Entretanto, prevalece o entendimento de que as constituições estaduais podem estabelecer foro por prerrogativa de função do legislador municipal, ou seja, do vereador, que será o Tribunal de Justiça. Tranquilo? Tudo bem? Vou falar mais dois assuntos para vocês antes da gente encerrar a nossa aula, que é sobre a diferença entre cassação e extinção de mandato. Meus queridos, cassação é uma espécie de sanção constitucional, é uma espécie de sanção em razão do cometimento de alguma falta funcional que gera a perda do mandato. A cassação, ela sempre depende de decisão, depende de votação da maioria absoluta dos membros da Câmara ou dos membros do Senado. Tudo bem? E a extinção, professor? A extinção do mandato, ela é simplesmente reconhecida pela Casa Legislativa. Por exemplo, uma renúncia. Em uma renúncia não há votação, não há determinação por maioria absoluta, nada. Renúncia é uma causa de extinção do mandato. Por isso, essa extinção de mandato ela é simplesmente reconhecida pela Casa Legislativa. Tranquilo? Então, resumindo, cassação depende de decisão da maioria absoluta dos membros da Casa, do Senado ou da Câmara. É uma espécie de sanção constitucional. Extinção do mandato, mero reconhecimento de uma das causas que determina a inexistência da investidura no cargo parlamentar. Tudo bem? Tranquilo? Meus queridos, um outro assunto que eu queria trazer para vocês, e esse assunto é muito atual, por isso que eu fiquei preocupado em trazer para vocês, é o seguinte: o STF entende que a desfiliação partidária sem justa causa autoriza o partido político a solicitar na Justiça Eleitoral o que? A decretação da perda do cargo eletivo. Esse é o entendimento do STF. Entretanto, meus queridos, a Emenda Constitucional 91 de 2016, emenda constitucional agora deste ano, ela determina que
é facultado ao detentor de um mandato eletivo desligar-se do partido no prazo de 30 dias da entrada em vigor dessa emenda constitucional. Tudo bem? Então, todos os deputados e senadores, no prazo de 30 dias da edição da emenda constitucional 91 de 2016, eles poderiam se desfiliar e essa desfiliação ela não seria considerada para fins de distribuição dos recursos no fundo partidário e também de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Muita atenção a essa emenda e atenção também à lei 13.000, deixa eu só ver aqui o número da lei certinho para vocês, meus queridos, a lei 13.165 de 2015, que essa lei permite que o parlamentar, o político, ele pode mudar de partido sem perder o cargo, desde que ele faça isso no último ano do seu mandato, certo? E dentro do período de 30 dias, que antecede o prazo de filiação exigido pela lei. Então, o entendimento do STF é este, de que realmente a desfiliação partidária sem justa causa, o partido pode requerer a decretação da perda do cargo, mas nós temos essas duas exceções, que já é uma norma de eficácia exaurida, somente aqueles que exerceram a opção nos termos da emenda constitucional 91 de 2016 e a lei 13.165 de 2015, que permite a desfiliação, que permite a mudança de partido no último ano do mandato e desde que 30 dias antes do prazo de filiação exigido por lei. Tranquilo? Muita atenção para esse detalhe, porque é algo muito novo e por isso eu resolvi trazer para vocês. Para encerrar a nossa aula, falarei agora sobre o Tribunal de Contas. Meus queridos, Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. É um órgão que auxilia o Poder Legislativo na sua função de fiscalização, na sua função de controlar os demais poderes. É uma atividade fiscalizatória. Lembrando que eu não disse que o Tribunal de Contas pertence ao Poder Legislativo. Tribunal de Contas é um órgão de natureza técnica, é um órgão independente, é um órgão autônomo. Ele exerce a função de auxiliar o Poder Legislativo. Tudo bem? Tribunal de Contas da União é formado por 9 ministros. Esses 9 ministros devem ser brasileiros natos ou naturalizados, ou seja, estrangeiro não pode exercer a função de ministro do Tribunal de Contas da União. Deve ter mais de 35 anos e muita atenção. É uma das poucas funções que se exige a idade máxima. Então, para ser ministro do Tribunal de Contas da União, deve ter entre 35 e 65 anos de idade. Não pode ter mais de 65 anos de idade. Tudo bem? Tem mais alguns requisitos, professor? Nós temos a questão do conhecimento jurídico, contábil, econômico ou financeiro, ou então um conhecimento em relação à administração pública, que deve ser demonstrado no prazo de 10 anos. Então, a pessoa que vai exercer, o indivíduo que vai exercer essa função de ministro do Tribunal de Contas deve comprovar o exercício de função ligada a esses conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou relacionados à administração pelo prazo de 10 anos. Tranquilo? Então vamos lá. 6 ministros são escolhidos pelo Congresso Nacional e 3 ministros são escolhidos de forma discricionária pelo presidente da República. Tudo bem? Os ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias e vantagens, os mesmos vencimentos que os ministros do STJ e os conselheiros dos tribunais de contas estaduais, que eu já falarei para vocês mais um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho,
eles exercem as mesmas vantagens e vencimento dos desembargadores dos tribunais de justiça. Tudo bem? Gostaria que vocês fizessem a leitura com muito carinho do artigo 71 da nossa Constituição. O artigo 71 da Constituição traz lá o que? As diversas atribuições do Tribunal de Contas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Professor, a rejeição da prestação de contas pelo Tribunal de Contas gera a inelegibilidade? Muito cuidado, meus queridos. Em relação às contas dos chefes do Executivo, o Tribunal de Contas ele não possui competência para esse julgamento. Ele deve somente apreciar essas contas e emitir um parecer de natureza opinativa. Quem resolve de maneira definitiva sobre a inelegibilidade das prestações de contas dos chefes do Executivo é o Poder Legislativo. Então, por exemplo, quem exerce o controle, quem determina se o prefeito é ou não inelegível em razão de suas prestações de contas? A Câmara de Vereadores. Isto foi confirmado pelo STF. Tranquilo? Então o STF entende que não cabe ao Tribunal de Contas o controle sobre a inelegibilidade em razão de uma rejeição na prestação de contas. Tribunal de Contas, em relação aos chefes do Executivo, cabe somente apreciar as contas e emitir um parecer. Tudo bem? Tudo tranquilo? Falei para vocês sobre o Tribunal de Contas da União. Agora, professor, e os Tribunais de Contas dos Estados? Tribunais de Contas dos Estados, nós faremos um paralelo em relação ao Tribunal de Contas da União, mas com a seguinte diferença. As constituições estaduais é que estabelecem as competências do Tribunal de Contas dos Estados e eles possuem 7 conselheiros. São 7 os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados. Professor, e nós temos tribunais de contas municipais? Muito cuidado, hein? Nós devemos responder sempre com a regra. E qual é a regra? A regra é que a Constituição não autoriza a criação de novos tribunais de contas no âmbito dos municípios, mas os tribunais de contas que já existem, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eles continuam fazendo essa avaliação das contas municipais. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo legal? A última informação que eu gostaria que vocês ficassem com ela é no seguinte sentido. Os estados, eles podem criar conselhos, podem criar órgãos que venham a fiscalizar as contas municipais, certo? Nós não podemos ter o que? Tribunal de Contas Municipais, mas os estados, as constituições estaduais, eles podem criar tanto um tribunal como um conselho ou um órgão que fiscalize as contas dos municípios do seu respectivo estado. Tudo bem? Meus queridos, muito obrigado. Até a nossa próxima aula, que será sobre o Poder Executivo. Até daqui a pouco.